Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim contar uma novidade quentíssima para vocês. O Fofolas Artesanato fez uma parceria com duas boutiques. A boutique Look da Penélope e a boutique Lopes. Então, se você estiver passando por aqui pela Zona Sul de São Paulo, pela região de Interlagos, Quarto Centenário, Cidade Dutra, dá uma passadinha lá nas boutiques para ver, que aí vocês vão ver meus produtos expostos lá, bolsa, algumas roupinhas, até que a gente ensinou aqui no canal. E também dá uma passada nas redes sociais delas, para seguir, para ver o que elas têm de novidade. São duas boutiques bem interessantes, são públicos diferentes. Um é um público mais jovem, mais descolado, e o outro é um público mais sério, com um pouquinho mais de idade, não de idoso, mas um pouquinho mais adulto, né? E os produtos são muito legais, e os nossos produtos do Fofola estão lá. Então dá uma passadinha se você estiver por aqui. Se não estiver por aqui, entra nas redes sociais que elas também entregam em casa sem problema nenhum, tá bom? Era isso que eu queria falar. Então agora nós vamos para nossa receita de hoje, que é um chaveiro retrátil. Eu chamo de chaveiro retrátil. A gente vai ver, tá? Então vamos mudar a câmera para a gente fazer o nosso trabalho de hoje. Então, como eu havia dito, a gente vai fazer um chaveiro retrátil. Esse que vocês estão vendo aí na tela, mas eu vou mostrar, ó. Ele é assim, tá? É um gatinho que a gente vai fazer, pode fazer do jeito que quiser. Aí a gente puxa aqui, ó, é a chave. No caso, é a chave de um carro que tá aqui. Aí você acabou, não tá usando, você puxa aqui e prende na calça, segura na mão, tá? É esse que a gente vai fazer. A gente vai precisar de fio, né? Eu vou usar fio amigurumi, marrom e um bege para fazer essa parte, né? A parte mais clarinha e o corpo. Pode fazer tudo de uma cor se quiser. O vermelho é só para fazer a linguinha, mas se não quiser fazer com fio, pode cortar num feltro ou nem colocar, que não vai fazer diferença. O rosinha é para fazer o nariz. Ó, esse aqui eu não coloquei, tá vendo? A linguinha. E uns pedacinhos de fio, o fio branco é só para dar uma luz no olho e o fio preto é para fazer o bigode. Eu vou usar esse olhinho aqui, aquele que você encaixa, né? Eu não vou colocar a trava porque não é para criança. Eu vou prender com cola Pegamil, né? Que é a universal. Pode também usar, como eu usei nesse aqui, uma continha, tá vendo? Eu usei uma continha, costurei, e o branco é para essa partezinha aqui. Nesse caso aqui, eu não usei a argolinha de chaveiro, que eu prendi direto aqui. Depois eu mostro como é que faz para fazer isso. Mas nesse que eu vou fazer agora, eu vou botar a argolinha. Que aí você pode botar chave de casa ou chave de carro que não seja desse jeito, né? Grandona assim. Eu botei essa chave aqui pra mostrar como é que vai ficar. Enchimento, por causa da cabeça, né? A gente vai precisar de um pouquinho de enchimento. O pé e o rabo não vou botar enchimento. As ferramentas de acabamento, né? Essa aqui, agulha de tapeceiro. As ferramentas pro trabalho, né? Pra ajudar a gente, o marcador de ponto, marcador de carreira, tesoura e agulha. Nós vamos usar, como tá aqui na receita, a agulha número 3, tá? Então vamos lá, trabalhar. Então vamos lá, vamos primeiro o corpo, né? Corpo a gente vai... não é difícil, a gente só vai fazer umas diminuições um pouquinho diferentes para ficar esse altinho aqui do bumbum do gatinho, tá vendo? Mas o resto não tem nada diferente do que a gente tá acostumado a fazer, a não ser as diminuições que vão ser diferentes. Mas diminuições a gente tá cansado de fazer também, né? Então eu vou recolher essas coisas que a gente não vai usar agora e vamos começar.
Então vamos lá, eu vou usar esse fio mais escuro para fazer o corpo, tá? O corpo é todo da mesma cor, a gente não muda a cor não. Deixa eu ver se tá zerado aqui. Tá, então vamos lá. Então a primeira carreira, um anel mágico, só que a gente nesse anel mágico vai botar 12 pontos e não um só. Não 6 só, desculpa. Aí eu já fiz um pouquinho maior, né? Mesmo que fique um fio maior, mas pelo menos não fica apertado para trabalhar. Então, 12 pontos baixos. Onze e 12. Lembrando que eu tô pegando por cima, né? No ponto baixo. Tô pegando por cima a linha do novelo pra gente fazer aquilo que a gente já tá acostumado. Quando pega por cima, o ponto fica mais firmezinho, mais fechadinho e fica menos chance de ficar buraco e a manta sair, né? No caso aqui não tem manta, mas a gente trabalha assim. Então agora eu vou fechar o anel mágico, né? A gente fecha com ponto baixíssimo. Depois a gente aperta mais um pouquinho aqui. Não, falar nisso não é para apertar, tem que deixar, detalhe, tem que deixar um pouco mais, por quê? Porque, ó, no buraquinho do anel mágico é onde eu vou passar esse cordão aqui. Então, é para deixar assim mesmo, do jeito que tá. Um buraquinho um pouquinho maior. Pode até dar uma diminuidinha para não... Mas não pode apertar tudo de vez, não, senão a gente não consegue passar aqui, tá? O rabinho. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Vamos lá. Um ponto baixo. Eu venho com a minha... O marcador eu tirei, como se eu não fosse usar. Venho com o meu marcador, para a gente não se perder. No próximo, um aumento. Para quem chegou agora, são 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? O aumento. Vou fazer assim até o final. Chegamos no final, 18. A gente tem que ter 18 pontos. Ó, abriu, viu? Mas não tem problema, a gente depois arruma, lembrando que não pode fechar de vez, tá? Primeira carreira já foi. Agora a segunda carreira, até a quarta carreira são aumentos normais, tá? Um ponto baixo aumento, 2 pontos baixo aumento, 3 pontos baixo aumento. Então, vamos lá. Não tem mistério, é o que a gente está acostumado a fazer. Dois e um aumento. Agora são 3 pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos, um aumento, de novo. Três pontos baixos,
E um momento. Aí, agora a gente vai ficar com 30 pontos. Agora, da quinta carreira à 11ª, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 carreiras, a gente vai fazer 30 pontos baixos sem aumento, sem diminuição. Aí, então, eu vou fazer esses 30 pontos baixos sem aumento nem diminuição e vou voltar na 12ª carreira pra gente fazer a diminuição para dar aquele formatinho do bumbum. Até já. Pronto. 11 carreiras, ficou assim. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu terminei aqui a 4ª carreira, eu tinha que estar com 30 pontos. Quando eu fui fazer a 5ª, que teria que ter 30 pontos, só tinham 27. Então, eu desmanchei e fiz tudo de novo. Por quê? Podia continuar com 27, mas quando chegasse na parte da diminuição, não ia dar certo. Porque eu não teria os pontos que eu preciso para fazer a diminuição e ficar desse jeitinho aqui. O bumbum para cima. E a gente vai diminuir só numa parte, porque eu quero que essa parte fique reta, mas essa aqui, que é o bumbumzinho, não seja diminuído, fique normal, tá? Por isso que a diminuição é diferente. Então, essa é a 12ª carreira, é a carreira da diminuição. Vamos fazer 10 pontos baixos. Nove e 10. Agora, 6 diminuições seguidas. Então, vou fazer 6 vezes diminuição, tá? Não é tudo de uma vez, não. Seguidas. Lembrando da diminuição. A golinha da frente do primeiro ponto, a golinha de trás do segundo ponto, puxo o fio e fecho o ponto baixo normal. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Então, ó, são 5 diminuições. 10 pontos baixos já fizemos, 5 diminuições e 10 pontos baixos, para a conta poder fechar. Porque, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, né, que são 5 diminuições, eu preciso de 2 pontos para diminuir, 30, tá bom? Então, são 10 pontos, 5 diminuições, 10 pontos. Eu já fiz 10 pontos, 5 diminuições, agora eu tô indo para os 10 pontos finais. Aí, agora eu vou fazer da carreira da 13ª à 23ª carreira os 25 os pontos que sobraram aqui. Já já eu volto. Ó, deu o formatinho. Agora é só os pontos que a gente ficou da 13ª à 26ª, que aí agora a gente vai fazer o corpinho, essa partezinha reta aqui, tá? Então, eu vou fazer e volto no final ó, eu vou terminar isso aqui tudo, tá? Quando eu terminar o corpinho dele, 26ª carreira, eu posso cortar o fio, não precisa deixar nada, porque eu não vou mais costurar nada com o fio do corpo, tá? A gente vai costurar depois a patinha no corpo, a cabeça no corpo, mas com o corpo mesmo, com a linha que tá no corpo, eu não vou precisar mais. Então, eu posso, depois que eu fizer as 26 carreiras, eu posso cortar e já arrematar o fio, pra ficar bonitinho. Esse aqui, ó, daqui eu já arrematei, quando ainda tava na parte reta, que é mais fácil de fazer. Porque esse arremate aqui é muito importante, porque tem que estar com o fio preso, bem presinho aqui dentro, para não correr o risco de fechar ou de abrir demais esse furo aqui. Eu quero que ele fique desse tamanho sempre, tá? Para o rabinho passar aqui. Mas eu não quero que aumente nem que diminua. Se diminuir, vai ficar difícil de eu puxar o rabo. Se aumentar, vai bagunçar. Corre o risco até do rabo inteiro passar aqui, tá? Então, eu arremato, e eu arrematei antes de
de crescer aqui, porque fica mais fácil. Pode arrematar assim também, vai virar do lado avesso e fazer um arremate bem caprichado, bem durinho, bem presinho. Mas a gente faz as coisas que são mais fáceis, né? Da maneira mais fácil pra gente. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer da 13ª à 26ª, vamos ver. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, são 14 carreiras, né? 10 mais 4, 14 carreiras. Com 25 pontos, que é o que sobrou daqui, tá bom? Já já a gente volta. Aí a gente vai voltar para fazer a cabeça, que não tem mistério nenhum. A gente tá cansado de saber como faz. Até já. Pronto, ó. Já tá feita o corpinho, o bumbum e o corpinho. Com relação a isso aqui, eu tinha posto 6, porque como é que a gente faz isso aqui? A gente não fica fazendo um por um, senão a gente perde o maior tempo. Então, a gente realmente copia e cola. Pega uma receita qualquer que tem essas aumentos, diminuições de anel mágico, bota aqui e depois vai ajustando. E com certeza, isso aqui foi uma parte que eu não prestei atenção e não mudei. Mas são 5 diminuições, tá? Do jeito que tava, ia ficar direito, ia ficar o bumbum assim, só que ia ficar mais viradinho para um lado, porque um lado tem 10 pontos, o outro lado tem 8. Então, talvez ela ficasse um pouquinho assim, um pouquinho mais para lá assim, tá? Mas daria para fazer também. Mas eu gosto das coisas certinhas. Por isso que eu queria até enfatizar que é importante a gente ter um raciocínio matemático, lógico, para poder entender o que aconteceu. Eu fiz 10, diminuí 6, depois fiz 8. Eu não consegui fazer 10 pontos. Aí eu fui olhar por quê? Porque aqui tinha uma diminuição a mais. Porque se eu tenho 30 pontos, 10 mais 10, 20... mais 5, que são as diminuições, mais os outros pontos que eu preciso. Eu preciso de 10 pontos para diminuir 5 vezes, não é? São 2 cada diminuição, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí dá os 30 certinho. A lógica, né? Se você não tem esse raciocínio lógico assim, não consegue, isso pode acontecer, não é nada demais, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, entende de um jeito. O que vai acontecer, que talvez acontecesse se você seguisse como estava aqui certinho, errado, né? Mas estava escrito aqui, se você seguisse a risca, ia ficar um pouquinho para o lado. Talvez não alterasse em nada nessa receita, mas tem algumas receitas que pode alterar. Pode não ficar simétrico, ficar assimétrico ou aparecer o erro, tá? Por isso que eu fiz questão de corrigir. Eu podia deixar como estava, mas eu fiz questão de corrigir porque eu sei que tem pessoas que não conseguem. Ou porque estão começando agora, ou porque não é do estilo da pessoa, né? Mas quem faz crochê tem que começar a treinar o cérebro para isso, para o raciocínio lógico, porque o crochê é matemática. Tá? Então, quem não gosta de matemática, não entende matemática, pede sempre a ajuda de alguém que goste e que entenda, para corrigir esses detalhezinhos aqui, tá bom? Então, agora vamos fazer a cabeça. Cabeça, a gente tá mais do que acostumado a fazer. É uma bolinha, tá? A gente vai fazer uma bolinha e vai dar uma achatadinha nela aqui, porque a gente vai prender ela aqui. Mas é uma bola. Então, vamos lá. Eu vou começar e depois a gente faz sozinho, né? Porque tá todo mundo mais do que cansado de trabalhar com anel mágico. E os aumentos e as diminuições vão ser exatamente como a gente está acostumado a fazer no anel mágico. Então, não tem mistério nenhum. Ó, 6 pontos baixos no anel mágico. 6. Esse aqui pode fechar bem fechadinho, a gente não precisa de buraquinho nenhum nesse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixíssimo. E agora a gente vai fazer
a segunda carreira, um aumento em cada ponto de baixo, vamos ficar com 12. Tudo que a gente tá cansado de fazer, não tem novidade nenhuma aqui. Ah, mas é a primeira vez que eu entro no seu canal, eu nunca vi. Tudo bem, tem várias receitas de anel mágico, de aumento, de diminuição. Aproveita e aprende outra receita também. Aí vai lá ver como é, aumento, diminuição do anel mágico e tudo. Volta pra cá depois. 2. É bom que fica gravado. Então, quer dizer, eu não consegui fazer. Procura um vídeo no nosso canal mesmo, que tem, geralmente tem, você não conseguiu entender, tem explicado mais detalhadinho. E na própria receita, por exemplo, aqui, a gente vai fazer 2 orelhas e 2 patas. Aí eu vou fazer uma, e agora? Como é que eu vou fazer a outra? Volta o vídeo até o início da receita do rabo, da orelha ou da pata, e faz de novo. O vídeo tá aí para isso, voltar. E os comentários também estão aí para tirar as dúvidas. Ah, Carla, eu não entendi essa parte aqui, eu não entendi aquela parte ali. Vai pro comentário e pergunta, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Responder, a gente responde a todos. Mas a gente tenta responder o mais rápido possível. Se demorar um pouquinho de paciência, que a gente responde. Deixa eu ver se tem 12 aqui, porque aqui eu não contei e não deu, né? Então não quero passar por isso. Agora tem certinho, tem 12 aqui. Então agora eu vou terminar até aqui. A terceira carreira, a segunda carreira foi um aumento em cada ponto de base. A terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Aí eu vou ficar com 36 pontos. Foi fazer, não tem 36? Errou em algum momento. Tenta achar o erro, se não achar, faz de novo. Aí da sétima à 10ª carreira, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. 4 carreiras eu vou fazer 36 pontos baixos sem aumento, sem diminuição. Aí eu volto na 11ª pra gente ver as diminuições, que vocês também sabem, mas é só pra gente relembrar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então. Pronto. 6 carreirinhas de aumento, 4 carreirinhas sem aumento. Agora a gente vai começar a diminuição pra gente começar a fechar a nossa cabeça. E como a gente já está acostumado, eu aumentei até 4 pontos baixos e um aumento, então agora eu vou diminuir 4 pontos baixos e um aumento e vou fazendo ao contrário do que eu fiz nos aumentos. 4 pontos baixos, uma diminuição, vou fazendo ao contrário do que eu fiz nos aumentos. Mesma coisa. Da vinda, só que diminuindo e não aumentando. 4 pontos baixos. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente do ponto, alcinha de trás do ponto seguinte, faço o ponto normal. Se você vai usar o olhinho com trava, já pode colocar, tá? Mais ou menos aqui assim, os olhinhos. Como eu vou usar sem trava, eu vou botar no final, depois que tiver tudo pronto, cheio a cabecinha. Agora, 4 pontos baixos, vou assim até o final. Última diminuição. Essa foi a 11ª carreira. Agora, 3 pontos baixos e uma diminuição.
Ó, tá feita a cabecinha. Fechei com o anel mágico. Deixei um fio grande, né, que é pra costurar no corpo. E não enchi muito, tá? Não botei muita manta acrílica não, para não ficar muito volumoso. Aí ó, é bom que até que fica mais retinho aqui, fica até melhor para colocar no corpo, tá vendo? Aí fica assim mais ou menos, tá? Aí a gente vai costurar aqui. Mas eu só vou costurar aqui depois que eu já tiver com as orelhinhas, com tudo feito aqui. Fica melhor pra gente ver mais ou menos a posição e não errar, né? Não costurar torto. Agora vamos fazer o rabo. O rabo é um só, né? O rabo a gente vai usar outra cor também, né? Que eu falei, vamos botar a pontinha dele de clarinho e o corpo propriamente dito do rabo é mais escuro. Então, a primeira carreira a gente vai fazer com essa corzinha clarinha. Então, vai ser só uma pontinha mesmo, né? Anel mágico. 6 pontos dentro do anel mágico. A carreira feita. 6 pontinhos dentro do anel mágico. Vamos fechar, né? Com ponto baixíssimo. Da segunda até a 8ª carreira, 6 pontos baixíssimos, tá? Eu vou trocar de cor. Como que eu vou trocar de cor? Eu vou pegar o primeiro ponto baixo aqui, vou puxar a linha e não vou encerrar com essa linha. Eu vou encerrar com a linha que eu quero continuar agora. Desse jeito. Prontinho. Então, o primeiro ponto baixo já está pronto. Da segunda carreira, né? E agora eu continuo. Eu prendo um pouquinho aqui, prendo um pouquinho esse que eu tava usando. Depois a gente corta. Então, vamos fazer mais 2 pontinhos. Peraí, que eu acho que esse eu só peguei um. Só peguei uma alcinha. Aí não dá. Esse daqui, agora é aqui. Pronto. Aí agora eu vou cortar esses outros fios para não ficar me atrapalhando, né? Enquanto eu trabalho. Esses dois eu vou cortar. Esse aqui eu vou cortar para não ficar muito, né? Que vai para ficar dentro do rabo, né? Aí vamos trabalhar agora, tem que continuar trabalhando, a gente vai ajeitando aqui para ele ficar na posição. Como ele só tem 6, se a gente não fizer isso, depois no final fica maior droga para arrumar. Isso aqui a gente bota para dentro, vamos embora. Aí vamos trabalhar da segunda até a 8ª, a gente tá fazendo a segunda agora.
segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. 7 carreiras, então, que a gente vai fazer. Como a gente tá com uma dica, como a gente tá com 6 pontinhos só, ficar botando isso aqui pode atrapalhar. Então, eu preciso fazer 6 pontos durante, agora são 6 carreiras só, né? Que a gente já fez a segunda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 carreiras. Então, 6 vezes 6, né? São 6 pontos. E mais 6 carreiras dá 36. Aí eu posso, em vez de ficar botando isso aqui, contar 36 pontos. Mas aí não pode perder a conta. Se perder a conta, não vai saber o que estava fazendo e o que passou a fazer, tá? Então eu vou fazer assim que é melhor, por causa que isso aqui é maior do que o negocinho, atrapalha em vez de ajudar, nesse momento, né? Então eu vou fazer 36 pontos a partir de agora. Não posso me perder, tá? Em carreira circular, né? Ó, tá prontinho aqui o nosso rabinho. Agora, eu preciso dessa parte comprida aqui. Como é que eu vou fazer essa parte comprida? Eu calculei mais ou menos uns 13 centímetros, né? Para esconder a chave e poder sair a chave também, não ficar presa aqui, tá? Então, na minha mão, no meu trabalho, eu precisei eu tenho que fazer 26 centímetros, né? Porque 13 centímetros é quando ele tá dobrado já, tá? Eu precisei de 60 correntinhas para fazer os 26 centímetros, que é o total. Aí, quando dobra, dá os 13 centímetros que eu preciso. Então, agora eu vou fazer 60 correntinhas. Sessenta correntinhas. Vamos ver se tem 26 aqui. No outro que eu fiz tinha 26, com 60 correntinhas. Vamos ver. Tá vendo? Mais ou menos 26 centímetros. Aí agora, eu vou pegar essa ponta, tá vendo? Saiu daqui, né? Vou pegar essa ponta e vou prender aqui do outro lado. Pode ser com ponto baixíssimo, não tem problema. Prontinho. Vou deixar... Não precisa deixar nada, porque a gente não vai prender. Vou deixar só um fiozinho para eu arrematar. Aí, conforme eu for arrematando, eu vou fechar aqui, né? Para não ficar esse buraco aqui. Aí o arremate é aleatório, o importante é fechar. Ai, meu Deus. A linha desfiou. É porque eu peguei essa agulha mais fininha. Ela é de tapeceiro também, mas ela é bem mais fininha, porque quando a gente vai costurar no amigurumi, as coisas, né, a orelha e tudo, eu não quero pegar uma agulha grossa, porque pode abrir os buracos, né? E essa mais fininha não abre. Mas aí, na hora de botar, tem que ter mais cuidado para não desfiar. Vamos lá. Só isso. Puxa pra cá. Puxa pra cá.
dar um nozinho. Vamos dar um nozinho para prender, né? Aquele nó de costureiro que a gente já aprendeu. E bota lá pra dentro a linha e corta. Agora, isso aqui a gente já pode fazer, que não depende de mais nada. Agora eu vou colocar essa parte aqui pra dentro. Aí eu venho, posso vir com uma agulha, com a agulha mesmo, ou posso vir com essa ferramentinha aqui. Quem tiver, ó, encaixa aqui. Prende, tá vendo? E puxa. Aí tá pronto. Essa parte tá pronta. A gente já pode, se quiser, colocar a argolinha do chaveiro. Porque se não colocar e puxar, ele vai sair. Então a gente pode fazer assim. Nesse caso eu vou botar a argola, mas deixa eu mostrar pra você. Não, eu mostro ali naquele, não tem problema. Eu tiro e coloco de novo. Ó, aí eu vou colocar isso. Coloco a... Encaixo direitinho aqui. Peraí. Tem alguém enrolado aí? Tem. Eu. Então, vamos lá. Abrir bastante pra gente encaixar aqui e não correr risco de desfiar. Ó. Aí eu venho com a chave. As chaves, né? As que eu quiser. E coloco aqui. Pronto. Poderia deixar só assim, se quisesse. Aí a gente não é obrigado a fazer um gato, um cachorro, um bicho especificamente. A gente pode fazer, por exemplo, uma fatia de pizza. O que é uma fatia de pizza? É um triângulo. Aí você vai lá naqueles vídeos os primeiros que a gente fez de comidinha, lembra da comidinha chinesa, japonesa? Aí vai lá que tem aquele, eu não sei o nome, que é um triângulo assim, a comidinha, um triângulo branco com a alga, né, preta assim no meio. Aí ali ensina como fazer um triângulo. Aí faz a pizza do tamanho que quiser, duas, né? Porque você precisa ter essa parte de dentro aqui para encaixar a chave. Faz duas, prende do lado, lembrando, se você for fazer na ponta, lembrando de deixar a ponta do triângulo um furinho. Se você for... Não, tem que ser aqui, porque a chave tem que entrar. Aí você deixa um furinho, deixa um pouquinho abertinho para poder encaixar a pontinha, né? Que você vai puxar. Aí na ponta, em vez de botar um rabinho, que não tem nada a ver, botar um rabinho, pode botar uma rodelinha de tomate, pode botar um pedacinho de presunto, um pedacinho de queijo, alguma coisa que tenha a ver com a pizza. E pode também o triângulo enfeitar, né? Botar as coisinhas da pizza. Então você pode usar a imaginação, fazer o que quiser para fazer esse chaveiro. Isso aqui é só uma base. Eu fiz de gato, porque aqui a gente tem gato, a gente gosta de gato, né? Então eu fiz de gato, mas pode fazer do que quiser, o que a imaginação mandar. Então agora vamos fazer as orelhas. Vou fazer uma orelha, uma pata para mostrar e depois vocês fazem a segunda. Volta o vídeo e faz a segunda. Então vamos lá, vamos fazer agora a orelha. A orelha a gente vai começar com a cor clara também. Então vamos lá, primeiro a orelha, né? O anel mágico com 4 pontos baixos. Primeiro com a clara, tá certo. Pensei que eu tava fazendo com a cor errada. Fechar o anel mágico.
ainda com a cor clara, a segunda carreira. Um ponto baixo e um aumento 2 vezes, né? Só tem 4 pontos, não tem como ter muito aumento aqui. Vamos lá, fechar o anel. Aí um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, vem aqui, um ponto baixo, é pequenininho, mas a gente precisa botar o marcador, senão a gente se perde, tá? Ou se não quiser botar esse marcador, que é grande, pode colocar uma linha de cor diferente, né? Um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Aqui, eu vou fazer um ponto no completo e o segundo eu não vou completar, porque eu vou completar com a cor escura. A terceira carreira já é na mesma cor do corpo. Eu venho com esse e completo. Mudança de cor, tá? Ele não vai aparecer aqui, ele vai aparecer no próximo. Agora, a mesma coisa, um ponto baixo e um aumento de novo. Eu não quero que ela fique muito larga, por isso que eu tô fazendo um aumento contido, né? Porque agora já poderia ser outro, mas a gente tá fazendo um aumentozinho contido. Ou seja, igual ao anterior. Um ponto baixo. Um aumento. Agora já são 3 vezes, né? Porque a gente já fez aumento na outra carreira, então tem mais do que 4 pontos aqui. Agora eu aumento. Vou cortar esse monte de fio que eu não tô usando para não ficar me atrapalhando. Opa. Vou deixar aqui que eu... Pra pata a gente também vai usar ele. Ponto baixo. Um aumento. Ponto baixo. Um aumento, a segundo, né? Segundo aumento. Ponto baixo. Vamos ver se a gente tem 9 aqui, tem que ter 9, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. A quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Depois eu vou arrumar isso aqui que eu puxei sem querer. Eu não sei se é fio solto ou se é fio daqui. Então, vamos lá. 2 pontos baixos agora. 1.
2 e um aumento. Ó, se alguém falasse assim para mim, Carla, eu te dou 500 mil para você fazer 100 pecinhas bem pequenininhas para mim. Eu vou te contar, eu ia fazer, lógico, 500 mil a gente não joga fora, mas que ia ser o maior sacrifício da minha vida, ia. Isso eu te garanto, trabalhar com pecinha pequenininha. Deixa eu puxar isso pra cá. Ah, era linha solta, graças a Deus. Não bagunça o trabalho. Pronto, ó. Aí ficou uma pontinha aqui. Deixa eu puxar pra dentro logo. Pronto. Ó, a orelha já tá pronta, tá? Tem duas maneiras de fazer. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras. Uma foi essa aqui que eu já fiz. Deixa eu só puxar isso aqui para dentro. Depois eu esqueço, fica aqui para fora e fica feio. Ó, essa é a maneira que eu fiz aqui. Eu fechei, eu fiz com ponto baixo aqui assim. Ela ficou até um pouquinho maior. Então eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Porque se eu juntar agora, eu vou aumentar um pouquinho, né? Porque eu vou juntar com ponto baixo. Mas eu decidi que esse eu não vou juntar. Esse eu vou costurar na cabeça. Deixa eu pegar a cabeça que vou longe. Esse eu tô vendo se eu vou costurar na cabeça assim, com ele mais abertinho, tá? Então eu vou fazer mais uma carreira com 6 pontos baixos para ficar do tamanho da outra orelha. Se eu for fechar, a partir de agora eu for fechar, aí não precisa fazer mais essa carreira aqui. Eu só vou fazer porque eu não vou fechar, que eu quero ver como é que vai ficar. Então, vou fazer 12 pontos baixos agora. E eu vou deixar 12, ó. Eu vou deixar a última, pra não ficar um degrauzinho, a gente faz um ponto baixíssimo. 12 mais um ponto baixíssimo. Vou deixar bastante fio, porque eu vou usar esse fio dessa orelha para costurar as duas orelhas. A outra orelha eu não preciso deixar nada. Eu sei que eu tô deixando exagerado, mas eu prefiro deixar exagerado do que ficar tendo que remendar o fio. Ó. Aí agora a gente vai e puxa esse fio pra dentro pra diminuir esse degrau aqui. Pronto. Vamos puxar pra fora pra gente poder costurar. Então, esse aqui eu vou costurar diferente, eu vou costurar com ela aberta para ver se vai ficar legal, tá? E então, eu precisei fazer mais uma, porque senão ela ia ficar muito pequenininha, muito baixinha. Nossa, que droga isso aqui, não quer entrar de jeito nenhum. Pronto, consegui. Tá vendo? E depois depois vocês fazem a outra aí. Volta o vídeo e faz a outra, tá? Se for fazer como aquele lá que eu te falei, não precisa fazer essa quinta carreira, tá? É só fechar com ponto baixo, juntando as duas partes. Agora, as patinhas. A gente vai começar também com a cor clara. Primeira carreira, a gente vai fazer 8 pontos baixos no anel mágico. E a patinha vai fazer o mesmo que a orelha. Eu vou deixar só uma com um fio grande e a outra sem fio nenhum. Que é até melhor, que fica até mais preso, porque fica um preso no outro. Pronto. Agora a segunda carreira ainda é na cor clara. Um ponto baixo e um aumento 4 vezes, né? Que eu tenho 8 pontos. Primeiro ponto do aumento normal. O segundo a gente não fecha com esse fio.
para fechar com outro fio, que agora é hora de trocar. De trocar a cor. Pronto. Aí eu tô com 12 pontos. Agora eu vou fazer da carreira 3 até a carreira 7, 3, 4, 5, 6, 7. 5 carreiras com essa mesma cor, que é a patinha, né? A perninha, a patinha e a perninha. Aí a gente arremata costurando as duas pontas, tá? Fechando as duas pontinhas. Aí eu volto então com a outra orelha pronta, com a outra pata pronta, pra gente fazer as montagens todas, tá bom? Até já. Corpo, rabinho, cabeça, patinhas e orelhinhas. Tudo aqui, tá? Mas antes da gente montar, eu vou mostrar como que eu fiz a linguinha e o narizinho. Você pode bordar ele direto aqui na cabeça, tá? Ou pode fazer como eu vou fazer. Quer dizer, cada um eu estou fazendo de um jeito, né? Esse aqui eu bordei aqui direto, né? Esse aqui eu vou fazer de outro jeito, porque além de eu gostar de variar, que é maneira também da gente aprender coisa nova, porque esse aqui eu tô fazendo na orelhada, né? Aí eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, eu peguei uma agulha menor, né? Pra não ficar muito grande, 2,5. Aí na língua eu fiz um anel mágico com 3 ou 4, não me lembro direito como é que eu fiz. Acho que foram 3. 2, 3. Foram 3. Aí eu fiz 3 pontos baixos no anel mágico, fechei, cortei um fio um pouquinho maior. Ó. Deixei um fio um pouquinho maior só para costurar na boca. Aí ficou assim, mesma coisa, tá? Eu não vou cortar esse aqui porque eu já fiz. O narizinho eu fiz também, só que eu esqueci de cortar. O nariz eu esqueci de cortar o fio grande, eu vou ter que fazer outro. O nariz eu já fiz assim, ó. Que ele é mais meio triângulozinho, né? Eu fiz 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aí vim aqui, pulei a primeira, vim na segunda, fiz um ponto baixo, vim na terceira, fiz um ponto baixo, tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou tirar esse nozinho aqui, que não é correntinha, aquele primeiro nó que a gente faz, né, nó corrediço que chama. Eu tirei ele, para não ficar esse buraco aqui e ficar mais fechadinho. É só puxar, não vai desmanchar nada, tá? Não desmancha nada fazer isso. Eu já falei sobre isso, né? A gente já fez em outras ocasiões. Ó, tá vendo? Aí ficou meio triângulozinho, tá vendo? Ó. Aí eu venho aqui, fecho com ponto baixíssimo aqui nesse último, nesse buraquinho que ficou. Corto um fio um pouquinho maior, não precisa ser muito grande, porque não tem muito o que costurar aqui, né? Mas também do jeito que eu deixei esse aqui, não dá, né? Puxa. E tá pronto também. Aí a gente depois só ajeita, posiciona, né? Na hora de botar no lugar. Bom, então agora vamos fazer
sei se eu prendo aqui primeiro. Vou botar aqui. Vou arrumar aqui essa posição, né? Deixa eu puxar isso aqui para não me atrapalhar. Aí eu vou botar um pezinho aqui e o outro pezinho aqui. Ficou do tamanho do negócio. Tá bom. Vamos começar pelo pé, então. Agulha de tapeceiro. No pezinho que ficou, né? Vamos arrumar aqui a posição, bonitinho, para depois a gente não falar, ai, não era essa posição que eu queria. Pronto. Vamos começar. Mais ou menos aqui, ó, no segundo. Aí é só costurar, não precisa se preocupar, pode passar pro lado de lá, não tem problema nenhum, porque a linha é da mesma cor. Isso aqui é tão fácil que não precisa nem marcar. É só costurar. Porque vai ficar um do lado do outro. Um aqui, agora vou botar o outro aqui. Arrumar a posição direitinho. Um bem do ladinho do outro, ó. Já vim pra esse aqui. Tranquilo. Para mim o pior é fazer a orelha, colocar a orelha e as coisinhas do rosto, porque se ficar torto, eu não tenho muita paciência não. Às vezes ficar torto, eu falo, ah, tá bom, ninguém tem a cara igual. Não tenho paciência não, pra ficar soltando. Ah, ficou torto, não ficou bom. Eu tô voltando porque tem bastante linha aqui ainda. A gente, além de não ter tanta linha para esconder, não desperdiça e deixa bem firmezinho. Eu acho que não tem problema nenhum ficar meio tortinho, porque como eu falei, ninguém é certinho, simetricamente perfeito, não é mesmo? Eu fico incomodada quando as coisas não são simétricas, mas a gente sabe que não é mesmo. Bem presinho, aí agora eu só esconder o fio aqui como a gente faz sempre. Passa por alguns pontos. Pega um ponto, dá aquele nozinho de costureira, só pra gente garantir que vai ficar presinho. E não sei o que deu aqui. Deve ter passado no meio do fio. Passo mais um pouquinho e pronto. Acabou. Então, ó, as patinhas já estão arrumadinhas.
Agora vamos aqui na cabeça. Acho engraçado que a gente não quer dar um monte de nó. Se a gente quisesse dar nó, não dava. Ele sozinho dá nó. Aí se eu quisesse dar nó, não dava. Bom, aí a gente tem que ver a posição que vai botar a cabeça. Essa aqui, eu botei, ó, a pontinha do anel mágico aqui, ó. Então, eu botei nessa posição aqui. Né? Assim. Inclusive, o nariz escondeu. Então, é assim, mais ou menos, que a gente vai botar. Não é isso? Então, vamos primeiro colocar as orelhas. O que eu falei, agulha fininha, a gente vai com cuidado para não desfiar, senão depois dá um bololô e a gente não consegue nem entrou. Mas é que eu fico com medo de botar aquelas agulhas mais largas, que aqui é bem aberto, e estragar, né? Aqui fica cheio de buraco aparecendo, então tá direitinho, né? Aqui vai ser essa posição, né, da nossa cabecinha. Então, a gente tem que ver a posição da orelha. Eu tenho esses alfinetinhos aqui que vem, a gente compra também, esses branquinhos vêm em roupa, às vezes, né, que a gente compra. Vem esses pequenininhos, aí eu guardo tudo, né? Como eu sempre falo pra vocês, não jogo nada fora. Eu sei que um dia eu vou precisar. E aí, ó, chegou o dia. Pode botar alfinete grande também, mas às vezes alfinete grande sai para outro lado, a gente acaba espetando a mão e não é legal, né? Então, vamos lá. Vamos prender. Ó, a gente tem que... Vai no olhômetro mesmo, tá? Eu faço assim, eu faço no olhômetro. Ó. Acho que tá bom aqui, né? Aí a gente bota uns alfinetinhos para prender. Acho que é mais pra cima, né? Vai ficar assim, a gente coloca aqui. E o outro aqui. Acho que é assim. Então, vamos costurar primeiro esse aqui, que já tá com a linha. Aí, como é que a gente vai costurar? Ó, vou passar por aqui. Por baixo. Olha, para não sair do lugar. Ó, tá vendo? Já prendeu um pedaço aqui. Aí volto. Eu posso fazer por cima ou de baixo para cima e ir lá. Mas eu acho que assim fica mais fácil de fazer, ó. Tá vendo? Eu gosto de costurar, mas gosto de costurar na máquina. Essas costuras assim eu faço porque não tem jeito, né? Aí eu vou pegando aqui as duas alcinhas, coloco aqui e puxo assim. Eu acho que aqui já foi, eu vou tirar isso aqui para não me atrapalhar. Ó, tá certinho, tá vendo? Vou voltar aqui, ó, porque ficou muito longe ali, senão vai ficar solto esse pedacinho. Isso.
2 pontinhos de baixo. Quase acabando. Como eu tava fazendo na parte de trás. Fazer igual na parte da frente. Pega a alcinha. Pego 2 pontinhos de baixo aqui, assim que não aparece nada. Quase acabando. Tá tudo amassado. Ah, estragou tudo. Não, a gente depois ajuda, corrige, posiciona direitinho. Não tem nada de estragado. Pronto. Aí agora eu dou mais um pontinho aqui só para firmar e vou pro outro lado. Mas vamos posicionar a do outro lado direitinho. Assim, né? Deixa eu só puxar aqui para não ficar deformado. Ó. A outra é aqui, né? Mais ou menos. Então, vamos botar um alfinete aqui. E o outro alfinete aqui. Ó. Parece que tá bom, né? Aí a gente entra aqui, como eu falei, passa por dentro e vai sair aqui do outro lado. Que além de dar mais firmeza, não fica aquele monte de linha remendada, aquele monte de pedaço que você tem que ficar dando nó. Agora é só fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Não tem mistério. Foi melhor de costurar assim, viu? Eu achei que ficou mais fácil para costurar e ficou mais bonitinho, mais bem acabadinho. Eu gostei mais assim, viu? Pronto. Agora é só sair aqui atrás, a gente dá mais uma prendidinha, aquele nosso nozinho de costureira, que dá mais firmeza, e pronto. Eu sou exagerada mesmo, mas eu prefiro que sobre fio do que a gente ter que ficar remendando. Bom, aqui, ó. Tá aqui as nossas orelhinhas. Já estão aqui. Que bonitinho que tá ficando nosso gatinho. Muito bem. Agora, vamos ver o nariz. O nariz vai ser bem aqui onde tá essa linha, né? Então, eu vou botar ela para o outro lado. Porque senão depois eu não consigo, né? Aqui, vamos botar ela para cá. Senão depois eu não consigo costurar. O segundo sempre sai melhor que o primeiro, né? Ó, eu acho que tá bem melhor. Mistério! Simplesmente sumiu, não sei onde tá a cola. Eu peguei esse que tá no finalzinho.
E vamos fazer assim, com esse mesmo pequenininho. Aí vamos ver o olho. Mais ou menos a posição do olho. Eu vou botar aqui, pra gente ver se dá certo. Aqui, botar o alfinete, que eu acho que pelo alfinete a gente consegue ter uma noção, né? Então, aqui. E outra aqui, tá bom? Tá muito junto, né? Vamos botar um aqui. E um aqui. Agora acho que tá bom, né? Pode até usar isso aqui, né? Só passar cola. O problema é que é alfinete, né? Então, vamos lá. Vamos botar primeiro esse aqui. Vou abrir um buraquinho aqui. Pra poder entrar. Aqui. Vamos ver se entra. Eu abri, deu certo. Entrou direitinho. Agora vamos ver o outro. O outro aqui, né? Mais ou menos. Depois a gente ajeita o que tiver achatadinho. Aí a gente vai lá e ajeita depois. Ai, acho que deu, hein? Uhul! Aí agora vamos costurar o... Deixa eu fechar aqui, porque a outra sumiu, né? Tem que preservar essa. Agora vamos costurar o nariz. Vou passar uma colinha aqui para prender essa linha aqui. Não só porque vai fixar para não correr o risco de soltar, mas também que dá um volumezinho, né, no nariz. Deixa eu aproveitar e colar esse aqui também. Enquanto eu vou botando no nariz, esse aqui vai ser... Vamos ver a posição. Mais ou menos assim, né? Com um triângulozinho com a parte para baixo. A gente vai botar aqui. Melhor assim, ó. Acho que assim vai ficar mais legal. Assim. Isso. Então, vamos lá. Aqui bem no anel mágico, tá? Ó, esse a gente pode fazer assim, ó. Fica até mais fácil e eu acho que fica mais presinho também. Vai pra lá. E vem pra cá. Agora vamos arrumar, né? Deixa eu ver se precisa fazer mais alguma coisa. Não gostei não, tá torto. Eu vou tirar e vou botar de novo. Eu já volto com ele colocadinho no lugar, mas o mistério, a ideia é essa, tá? Mas tem que, como eu falei, se preocupar em botar posicionado, né? Senão fica um gato aleijado, né? Com o nariz torto.
Não sei se chama aleijado, né? Nariz torto não é aleijamento, né? Mas tudo bem. Eu volto então com ele já no lugar pra gente colocar fazer aquela coisinha, né, dos bigodes e a língua. Pronto, ó. Agora a gente vai fazer os bigodes e aquele negócio que tem aqui, que eu não sei o que é aquilo. A boca também, né, eu acho. Então, vamos começar por aqui. Vem por trás, sai aqui, ó, bem na quininha do nariz. Deixa aqui que a gente vai precisar depois. Aí vem mais ou menos aqui. Aí eu venho pra cá. Tá vendo? Aí eu volto aqui. E saio mais ou menos na mesma direção do outro lado. Aqui, mais ou menos aqui. Volto aqui. Aí agora eu já vou fazer os bigodes. Aí eu venho aqui. Tá vendo? Ó, não ficou bom aqui, tá vendo? Ficou pequeno. Esse aqui ficou menor que esse. Então, o que que a gente faz? Tira. Que aí a gente consegue aumentar. E tira aqui também. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é aqui. Vou colocar o palito aqui para eu não me perder. É nesse aqui que eu tenho que sair. Vamos lá. Essas coisinhas aqui, depois a gente enfia para dentro ou queima com um isqueiro, não tem problema. Aí volto pra cá e já vou ali pro primeiro bigode. Agora sim, agora tá certinho. Aí o bigode a gente vai fazer os 3 saindo no mesmo buraquinho, tá? Então vamos botar mais ou menos aqui no meio. Aí eu já venho pra cá. Pode ser um pouquinho menor esse do meio. Deu um nó aqui, Mônica. Quem merece isso? Deixa eu ver se consigo enfiar lá pra dentro. Ai, consegui. Peraí. Saiu aqui. Droga. 2. E agora vamos pro terceiro. 1, 2. E o terceiro. Aí eu já vou pro outro lado. 1. A linguinha aqui, ó.
A linguinha a gente pode só botar, prender só um pedacinho ou prender tudo. Vamos lá. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui para sair aqui. E já prender aqui na pontinha. Tá vendo? Ficou direitinho. Pronto. Depois eu vou botar uma colinha maior aqui. Agora tá na hora de costurar a cabeça. Vamos lá. A cabeça também, a gente pode sair aqui dentro sem problema nenhum, tá? Só não pode costurar as duas partes do corpo, senão não tem como colocar a chave. Vai costurar só nessa parte de cima aqui. Pode passar uma colinha aqui também, para dar uma reforçada. Onde vai ficar a cabeça, né? Só um pouquinho só para dar uma reforçada. Aí a gente posiciona, vai ser nessa posição. Aí a gente vem aqui, ó, bota a mão aqui no meio para não correr o risco de costurar os dois lados e estragar tudo. Ó, sai aqui dentro. Puxa. E assim vai. Volta aqui. Vem aqui. Sempre vendo se a cabeça tá certinha, se ela não tá entortando, se ela não tá saindo do lugar. Cuidado para não, mesmo não tendo ponta, pode machucar a mão se empurrar com muita força, tá? Ó, segura aqui para não... Aqui tá ficando bom, né? Vamos agora prender aqui um pouquinho, ó, faz assim, ó. E sai aqui. Tá vendo? E agora a gente bota pra cá. Sempre arrumando a posição, se não tá torto e nem achatando, né? Você pode fazer isso várias vezes. Vamos botar aqui e sair aqui. Vou dar aquela prendidinha boa. Agora a gente vem aqui e puxa. E faz isso quantas vezes achar que precisa. Para ficar bem presinho, né? A gente já passou uma colinha que reforça, que ajuda, né? Não precisa ficar muita costura não, porque ele não vai sair.
Aí agora a gente vem aqui dentro e faz um arrematezinho. Já faz um arremate pegando mais um pedacinho da cabeça, que já garante mais uma segurança, né? Aquele nosso nozinho de costureira que dá uma firmeza. E pronto. Acabou. Agora vamos arrumar, né? Se quiser, pode botar mais uma colinha aqui depois. Talvez eu coloque agora mesmo. Se eu deixar para depois, eu vou esquecer. Prontinho. Tcharam! Prontinho o nosso chaveiro. Eu chamo de chaveiro retrátil. Não sei se tem outro nome. Cadê a argolinha? Ó. Usando a chave, o rabinho fica curtinho. Não usando a chave, o rabinho fica mais compridinho. Esses são os nossos dois gatinhos. Os dois foram feitos com aquilo que eu falo para vocês, nunca um sai igual ao outro. Os dois foram feitos com fio amigurumi, os dois foram feitos com agulha número 3, os dois foram feitos pela mesma pessoa. Tá vendo? Como é que a mesma receita fica diferente. Mas tá aqui, nossos dois gatinhos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, curtam, comentem, podem perguntar, tirar dúvidas, a gente tá aqui para isso, tá? Tchau!